se você pensar que o tarô lê o seu campo, você vai entender rapidamente e conseguir considerar que as cartas que saem quando você está fazendo uma leitura, um estudo, seja para você, seja para outra pessoa, eles têm muito a ver com um certo medidor de tendência, medidor de padrões e, claro, consequentemente, medidor daquilo que está em excesso ou em falta. Pensando nisso, eu sempre acabo voltando para uma sensação que eu acho que nem tinha nomeado muito bem até agora, de que na verdade os naipes do tarô, os arcanos menores, portanto, eles são muito mais interessantes, muito mais ricos, nossa, riquíssimos, muito mais valiosos, muito mais relevantes na experiência de estudo do tarô e dentro de uma leitura do que muita gente dá crédito. É quase como se para muita gente os arcanos maiores fossem praticamente o centro, né, da experiência do tarô, quase que o tarô inteiro, e os arcanos menores fossem aquele detalhezinho que tá ali, um temperinho ali que você joga por cima, mas que na verdade se você não colocar de repente nem faz tanta falta assim. E eu tenho descoberto com o passar do tempo, isso não é algo que eu sempre pensei assim, que eu discordo muito disso. Eu tenho me sentido cada vez mais conectada aos arcanos menores do tarô. Eu diria que nesse ponto, talvez me sentindo até mais conectada aos arcanos menores do que aos maiores, normalmente seria o contrário. Especialmente se eu estiver pensando numa forma de me trazer bons parâmetros, bons medidores mesmo da experiência humana, né? Seja minha, seja da pessoa para a qual eu estou lendo, e do comportamento dessa pessoa, das tendências internas dessa pessoa, das tendências relacionais dessa pessoa, do que está mais predominante ali, seja no mundo interno dela, seja na forma como ela vai para fora, na forma como ela se externaliza, na forma como ela se relaciona com o outro, com o todo, com a vida. E aí, só para dar uma delimitada, acho que seria a palavra, não sei se é bem essa a palavra que eu queria, mas uma delimitada mais clara um pouquinho, pensando nos 4 naipes. Se você está fazendo uma leitura, um estudo pessoal ou para outra pessoa, individual, né? Seja para você, seja para outra pessoa, porque pessoal sempre é. E você está fazendo usando um método, usando uma leitura X, ou fazendo só uma leitura intuitiva com uma linha de cartas sem necessariamente um método com posições demarcadas, tanto faz. E você vê uma predominância de naipes, de copas ou de ouros. A gente está vendo aqui e está falando aqui de 2 naipes que tendem mais, cada um no seu mundo, né? Cada um no seu quadrado. 2 naipes que tendem mais à aproximação, ao relacionamento. Eu tô aqui falando da energia pura do naipe, tá? Não tô falando de especificidades nem de cada carta do naipe e nem de qual posição essa carta caiu ou da situação do cliente, da pessoa para qual você tá lendo em específico. Mas pensando na energia mais genuína, mais essencial dos naipes. Você está falando de copas e ouros, ou água e terra, você está falando essencialmente de uma energia, ou você está falando mais, né, não só, mas mais, de uma energia de relacionamento, de aproximação, de interdependência, de reconhecimento do outro ou do impacto do outro na minha vida, ou pelo menos de observar
o outro e o impacto do outro na minha vida, ainda que eu não queira necessariamente reconhecer, né? Porque tem gente que tem muita dificuldade de fazer esse reconhecimento e se percebe muito mais através das lentes individuais do que através do efeito que o outro, que a vida no geral, né, tem e do impacto que isso tem em nós. Então, copas e ouros estão falando muito mais desse aspecto relacional, interdependente. Enquanto que, se você prestar atenção, as energias de espadas, aqui desse lado aqui à minha direita, espadas e paus, ou ar e fogo, se a gente observa uma predominância destes naipes, ou de um destes naipes, ou de um dos naipes anteriores aqui que eu mencionei, a gente está observando uma predominância de uma energia, de novo, falando do essencial da energia do naipe, não de especificidades da leitura e nem das cartas. A gente está observando uma predominância de um colocar limites, de uma necessidade de espaço, de uma necessidade de afastamento, de uma necessidade de romper, de uma necessidade de renovar, de uma necessidade de transformar. E não necessariamente a gente está falando aqui sobre sustentar vínculos, sobre como a gente se sente, sobre como o outro nos afeta. Então, assim, grosso modo falando, é um pouquinho como se aqui, espadas e paus, a gente falasse de uma energia que foca mais nas necessidades, nos aspectos individuais. E como se copas e ouros, a gente falasse de uma energia que foca mais e precisa ressaltar mais os aspectos relacionais. Então aqui a gente traz mais o indivíduo e aquilo que ele precisa romper, do que ele precisa se afastar, o que ele precisa se transformar, o que ele precisa criar por si mesmo. E aqui a gente traz a interferência do outro, a necessidade de contato, a necessidade de presença, o vínculo e o que isso faz com a gente, tanto num aspecto quanto no outro, de positivo e de negativo. Então você consegue observar, por exemplo, se você tem uma predominância aqui ou aqui, você está fazendo uma leitura pelo viés terapêutico voltada para o autoconhecimento, que é todo o foco do meu conteúdo, você vai conseguir observar de cara, óbvio, a depender de posições dessas cartas, né? Se de repente você tem ali uma predominância de espadas e paus, mas indicando uma ausência daquilo, então não é a mera existência da carta ali que vai te falar de individualidade, de espaço, de afastamento. Dependendo da posição que elas caem, se elas estão indicando a falta daquilo, a necessidade daquilo, então você sabe que o seu olhar vai cair para o outro extremo, embora não hajam copas e ouros na mesa. Mas entende o que eu quero dizer? A depender sempre de como essas cartas estão na mesa, do que elas estão representando, de que jeito elas caíram, de qual o contexto da leitura, do qual tema da leitura, né? No meu caso, as minhas leituras sempre têm temas, e elas são sempre voltadas, ou quase sempre, na maior parte dos casos, voltadas para assuntos, né? Mais ou menos específicos, embora esses assuntos sejam muito abrangentes. Algumas leituras são mais gerais, vamos dizer assim, com aspectos específicos, e outras mais focadas para temas específicos. Então depende de tudo isso, depende de como você lê, o método que você está usando, qual que é o assunto, se a posição que essa carta caiu indica a presença daquela energia ou a falta daquela energia, enfim, tudo isso. Mas é um jeito bom de você observar, lembrando que elemento fogo, paus, elemento ar, espadas, vão te trazer mais esse caráter individual e daquilo que é pertinente a, de repente, eu sacrificar o vínculo para me sustentar em mim, versus quando você tem água, copas, ou terra, ouros,
falando de eu sustentar um vínculo, cuidar de um vínculo, curar um vínculo, às vezes com isso se sobrepondo ao meu individualismo ou à minha necessidade particular, pessoal daquele momento, em nome de algo que favoreça o relacionar. Então, só de você olhar e ver predominância de naipes, ou, às vezes não é necessariamente a predominância, presença de naipes em posições importantes, dependendo do que você esteja lendo na abordagem terapêutica, você já tem uma boa noção do que está acontecendo, né? Do que precisa ser trazido, do que precisa ser olhado na alma desse indivíduo.